Olá, ancorados, sejam muito bem-vindos a mais um UniAncora. Eu sou Luiz Viana e hoje vamos falar de consórcio como alternativa de investimento. Passando primeiro pelo conceito, investir com segurança, flexibilidade e alta rentabilidade. O consórcio nasceu para todos, é um dos conceitos principais dele, né? Ser democrático. Mas ele muda realmente a vida a quem tem riqueza de visão e um dos maiores desafios de todo brasileiro, que é educação financeira. Hoje no mercado financeiro, tudo é uma questão de funding. Mas o que é funding e por que ele é importante no consórcio? Passando primeiro pela definição, funding é um termo usado para designar as origens de recursos utilizados por instituições financeiras ou fintechs para viabilizar operações de crédito. E a gente começa a refletir que o consórcio, o grupo de consórcio, é uma baita opção de funding e é autossustentável. Aqui mostramos alguns exemplos de setores que buscam funding, o objetivo geralmente que eles buscam e as principais fontes. E a gente faz a reflexão, por que deveríamos pensar em consórcio como uma estratégia de funding para alavancar tanto o patrimônio como também a questão financeira. Aqui temos 4 pontos principais dessa definição. Um baixo custo operacional, a gente sabe que no consórcio trabalhamos somente com taxa administrativa e não juros. A previsibilidade, o fluxo da arrecadação mensal me proporciona a viabilizar, seja agora ou mais no futuro, conquistar esse crédito. E também na âncora temos mais um ponto positivo com questão de previsibilidade de custo. Aqui trabalhamos com reajuste com um limitador de 7%. Por mais que seja maior que 7%, ele vai ficar limitado a 7%. Então isso traz uma previsão de custo melhor para o investidor. 3. O risco é diluído. O grupo compartilha, essa responsabilidade. E a autonomia financeira, que o grupo é independente de variações de mercado. Então, independente se a Selic aumentar ou baixar, na própria pandemia, vimos que nunca se vendeu tanto consórcio, então isso mostra a força e a autonomia financeira do segmento. Os 3 desejos universais. Percebo que a gente passa primeiro por um conceito, uma linha do tempo e de história, para dizer o porquê chegamos no consórcio como investimento. Beleza, saúde e tempo. Os 3 exigem muita disciplina e planejamento, que são as principais definições do consórcio. E, inclusive, diria que o tempo é um dos mais escassos hoje para todos nós. O segredo da riqueza? Primeiro arruma um emprego ou gera um negócio que vai fazer dinheiro. Vem o primeiro desafio de todo brasileiro, educação financeira, conseguir guardar uma parte desse dinheiro. E daí um desafio maior ainda, fazer esse dinheiro se multiplicar. E com isso, eu passo por uma das diversas frases famosas de Warren Buffett, grande investidor americano. Se você não achar uma maneira de fazer dinheiro enquanto está dormindo, você vai trabalhar até morrer. Passando pelo conceito original, CCM, casa, carro e moto. Muitas pessoas hoje ainda pensam que o consórcio só consegue alcançar isso. Só uma compra ou troca de um veículo, ou só a compra de um imóvel ou construção, reforma, ou uma compra de moto. E não conseguem ter uma visão ampla de todas as possibilidades que a gente tem nesse produto quando a gente pensa ele como alternativa de investimento. Chegamos aqui no produto em si, consórcio como um investimento alternativo, que é o P3M, Plano de Investimento com 3 modalidades. Segurança, flexibilidade e alta rentabilidade estão no conceito principal desse produto. Aqui a gente faz uma reflexão que o consórcio originalmente é para consumo, mas hoje, principalmente nos últimos 5 anos, ele cresceu muito como alternativa de investimento, principalmente pegando a flexibilidade do segmento. Público-alvo, para quem é indicado o P3M? Investidores de todos os perfis, pessoas que buscam flexibilidade e segurança, todo investidor busca isso, interessados em diversificação e aumento de patrimônio. Diversificação é uma palavra que já está no vocabulário de todo investidor. Ele precisa diversificar para se proteger. Indivíduos que desejam gerar renda passiva. Pessoas que buscam alternativa de geração de receita e lucros. E pessoas que buscam alternativas de investimento. Nesse próximo slide, eu diria que ele é um dos mais importantes da apresentação, que é para quem não é indicado. Para quem tem pressa,
para quem precisa de liquidez, eu não consigo chegar lá no consórcio e sacar o meu recurso. E é difícil, mas ainda acontece hoje em dia, quem tem aversão a imóveis, mesmo com o dinheiro barato. E os aportes representam um percentual elevado das receitas ou de rendimentos ou investimentos. Ou seja, eu investi mais ou muito próximo do que eu recebo de investimento ou de outro tipo de rendimento. Aqui a gente faz uma reflexão de onde vêm os seus melhores resultados financeiros. O intraempreender é quando eu já estou alocado em uma instituição, onde eu já tenho estrutura, já tenho os investimentos feitos, e o empreender, o desafio é maior, né? O dinheiro é meu, a estrutura é minha, o risco é meu. Mas a gente faz a reflexão que esse produto eu consigo praticar em ambas situações. Então, ancorados, nesse primeiro módulo, a gente passou muito pelo conceito primeiro. O porquê praticar o consórcio como investimento. No próximo módulo, a gente vai entrar nas modalidades e falar mais detalhadamente de cada uma delas. Aguardo vocês. Até lá! Olá, ancorados, bem-vindos novamente. Continuando o nosso módulo de consórcio como investimento, vamos falar hoje sobre as modalidades de investimento. São 3 modalidades. Modalidade 1, lucro na venda da cota contemplada, que movimenta bastante o mercado secundário. Acredito que todos vocês já conheçam. Modalidade 2, que tem que ser a base da decisão para a compra desse produto, que é o aumento de patrimônio. E a modalidade 3, que é mais por segurança, é o extremo. Caso não aconteça a modalidade 2 ou a modalidade 1, o investidor ele fica despreocupado porque não está exposto a nenhum risco ou prejuízo. O recurso dele está protegido para o resgate no final do grupo. Modalidade 1, lucro na venda da cota contemplada. É um mercado que tem uma grande demanda, é ideal para investidores que buscam um lucro rápido e significativo. O conceito é que o pagamento é parcelado sobre a metade do crédito e o lucro é à vista sobre o todo no momento que a carta é contemplada. O lucro dessa modalidade é interessante até o 7º ano. A partir dali, você vai ter investido mais do que pode obter um lucro na venda dessa cota. Então, é importante se atentar a esse ponto. Um ponto importante para a gente frisar aqui é que existem parceiros no mercado autorizados e que já trabalham com a compra de carta contemplada. Por lei, nenhuma administradora pode fazer isso. Isso pode ser criado através de uma corretora ou de um outro CNPJ, mas como eu disse, é um mercado de grande demanda e sempre vai ter algum parceiro interessado na compra da carta contemplada. O ideal é você buscar ali indicações para ter mais segurança para alcançar esse objetivo. Então, ancorados, nesse módulo a gente entendeu um resumo das 3 modalidades e mais a fundo na modalidade 1, e no próximo módulo vamos falar da modalidade 2, a base de decisão para esse tipo de investimento. Olá, ancorados, bem-vindos novamente. Continuando o nosso assunto de consórcio como investimento. Nesse módulo vamos falar da modalidade 2, que é a base de decisão para a compra desse produto. A modalidade 2 ela tem um conceito no aumento de patrimônio aliado a uma receita de aluguel. É a técnica da autoquitação, onde o meu bem que faço aquisição, ele vai gerar uma renda que paga o meu próprio investimento. O consórcio ele vai terminar em mais alguns anos e o meu imóvel é vitalício e vai valorizar anualmente. Então aqui a gente passa pelo conceito original, que vocês já devem ter escutado muito no mercado. Nos próximos slides, o que a gente vai falar é além do tradicional, ampliar as possibilidades de investimento nesse sentido. Aqui a gente mostra um exemplo mais tradicional, que é uma plataforma que é a Quinto Andar, onde gera uma rentabilidade média de 0,5%, e tem um modelo tradicional de aluguel, tá? A diferença está exatamente aqui, ampliar as possibilidades de investimento desse cliente. E daí a gente passa para as plataformas chamadas de Short Term Stay, que é estadia de curta duração, e colocamos 2 exemplos aqui de plataformas. Airbnb, que é bem conhecido nacionalmente,
e Housea, que está já muito bem instalada no estado de São Paulo e já está ampliando para a região sul. 2 unidades em Curitiba e 1 em Blumenau. Aqui vale um ponto de atenção. Colocamos um exemplo na Airbnb, onde vocês percebem que a rentabilidade já aumenta para 1% e a taxa de ocupação média é de 65%. Na Housea, a rentabilidade também é de 1%, acima do aluguel tradicional, e a taxa de ocupação ela já aumenta um pouco para 75% de média, tá? Um exemplo na plataforma Housea, no investimento aí no valor de unidade de 500 mil, o valor da diária em média de R$340, vamos obter uma receita bruta de 7.650. Taxa de 18%, 1.377, é o que eu pago para a Housea fazer toda a administração desse imóvel, ou seja, não preciso nem ir lá visitar o imóvel, vai estar tudo na mão deles. As despesas mais IPTU ou condomínio, e o lucro líquido seria aproximadamente aí de 5.371, que paga tranquilamente uma parcela de consórcio de R$500 mil e ainda sobra para você fazer mais investimentos e comprar mais imóveis. Então, ancorados, o que vimos hoje, que é a base de decisão para a compra desse produto, passa muito pelo controle de ansiedade. Eu gosto muito de um termo usado por um grande parceiro, uma analogia, que na modalidade 1 é a plantação de soja. Eu planto e vou colher muito rápido e já tenho o recurso no meu bolso. Na modalidade 2 é plantação de eucalipto. Eu preciso de mais paciência, de mais tempo, mas o retorno também é muito significativo. Então aqui a gente passa muito pela educação financeira, controle de ansiedade, mas com a certeza que eu vou ter um grande investimento lá na frente que vai me trazer uma baita receita e já me preparar para uma aposentadoria também, né? Como eu disse, hoje o investimento em imóveis é um dos mais seguros e imóvel valoriza todo ano, né? Então, é uma baita alternativa de investimento e segura. No próximo módulo a gente vai falar da modalidade 3, que é mais para segurança, é mais o extremo, mas mostra para o investidor que ele não precisa se preocupar com riscos ou prejuízos. Até lá! Olá, ancorados, bem-vindos novamente. Dando continuidade ao nosso produto de consórcio como investimentos, vamos falar hoje da modalidade 3. Que consiste em quê? O resgate do crédito em espécie, trazendo segurança e rentabilidade garantida. Vamos relembrar uma das leis do consórcio, né? Que prevê o quê? Se eu pagar meu consórcio até o final e não for contemplado, claro, via de regra, todo mundo tem que ser contemplado até o final do grupo, mas vamos dizer que eu sou contemplado por sorteio na segunda, faltando 2 ou 3 assembleias para finalizar o grupo, não vale mais muito a pena, né? Então eu posso abdicar da contemplação e pagar como poupança até o final e resgatar esse crédito. Então a lei me protege do quê? Se eu não for contemplado e pagar até o final, eu resgato esse crédito em espécie, reajustado, porque passa anualmente pelo reajuste do INCC, no caso de imóvel, né? E como a rentabilidade alcançada é através de um reajuste previsto por lei, que é o INCC, não é dedutível de imposto de renda. Então eu pego esse crédito em espécie sem dedução de impostos, tá? E como eu quitei, eu não preciso alienar nada, o recurso cai na minha conta. Então, esse é um modelo, é uma modalidade para aquele investidor, principalmente para cotista. Vamos dizer que o investidor contratou 30 cartas. É natural que 2, 3, 5 cartas não foram alcançadas nas primeiras modalidades. Contemplou no início, ele vende a cota e tem o lucro, ou contempla na metade e aumenta o patrimônio e gera receita. Nas outras 25 ele conseguiu isso. Nas 5 finais ele não conseguiu. Então é para mostrar para ele que, independente que não aconteça as outras 2 modalidades, o dinheiro dessas 5 cotas vão estar protegidos pelo menos da inflação e ele não vai ter prejuízo. Então é um caso extremo, mas para mostrar com a reflexão depois das 3 modalidades, você dizer para o seu cliente investidor, independente do que aconteça, ou quando aconteça, ou se não acontecer, você não vai ter risco e nem prejuízo. A única forma dele ter prejuízo aqui é se ele cancelar.
mas após você mostrar essa linha do tempo e explicar cada modalidade, ele vai entender que tem que seguir com o investimento, que uma hora vai acontecer alguma modalidade que vai trazer para ele ou lucro, ou rentabilidade, ou aumento patrimonial. E com esse conceito, a regra do jogo é só uma: ser adimplente é ser diferente. Enquanto o seu cliente estiver adimplente, ele vai ter a chance de alcançar qualquer uma das modalidades. E principalmente isso passa pelo conceito, mais um dos grandes diferenciais da âncora, é o lance fidelidade, que a partir do 6º mês ele já vai ter mais possibilidades de contemplação seguindo essa regra do jogo. Então, ancorados, o que a gente absorve como resumo sobre o consórcio como investimento e o produto P3M, né? Em todas as alternativas, ele vai ter algo benéfico. Então, hoje, se você tiver uma argumentação muito bem construída e conseguir mostrar isso de forma clara para o seu cliente, não tem como ele dizer não. Porque, como eu disse, mais uma vez, e repito muito isso porque é disso que o produto trata, ele não vai passar por nenhum risco ou prejuízo. Então, é só escolher, como o próprio produto se molda durante o tempo, é só ele escolher a melhor forma de investimento. Mas repito para vocês, a base de decisão sempre tem que ser a modalidade 2, aumento patrimonial. Lembre-se da plantação de eucalipto. Então, ancorados, obrigado por mais um módulo. Teremos mais um sobre esse produto, falando sobre como você tem que captar esse cliente e como é que você tem que estar preparado para isso. Até lá! Olá, ancorados, bem-vindos novamente. Hoje, continuando o nosso assunto de consórcio como investimento, chegamos à nossa conclusão, né? E também passar para vocês algumas dicas de como praticar esse produto, onde buscar esses clientes também, tá? Passando pela conclusão, a gente pode resumir que o P3M é um plano de investimento completo, né? Ele oferece segurança, flexibilidade, alta rentabilidade e diversas possibilidades de lucro, né? Ele é um produto que se molda durante o tempo. Então, você apresentar em um único produto tanta flexibilidade para o investidor é um ponto muito positivo para ele, tá? As 3 modalidades permitem o que também? Um dos pontos muito fortes do P3M é que ele se adapta à necessidade e você consegue alcançar todos os perfis de investidor, desde o varejo até um investidor mais robusto, um cotista. Dentro das dicas, o que eu vou passar para vocês? Você tem que adaptar o seu roteiro de acordo com o cliente que você está atendendo. Como eu disse, você pode atender o seu João, que pode fazer esse investimento visando somente uma primeira carta, ou pode também atender um João diferente, que é um investidor cotista, que tem a possibilidade de comprar milhões. Então você tem que adaptar essa sua argumentação conforme você conversa. Treinar até dominar, esse é um produto que eu falo desde 2021, então eu tenho ele mais ou menos na ponta da língua, porque eu falo sobre ele todos os dias desde 2021. E todas as argumentações que eu criei até hoje foi durante explicações, treinamentos, clientes dando sugestões, fazendo questionamentos, parceiros fazendo sugestões, fazendo questionamentos. Então não tenha receio. A gente nunca vai acertar 100% desde o início. Então, conforme você for praticando, você vai perceber que você vai aprender mais sobre o produto e você vai, de forma natural, absorver com tranquilidade todos esses pontos que falamos até aqui. Uma outra dica que eu vou dar a vocês é começar a investir na prática. Isso me ajudou muito lá atrás. E não investir, que é muito importante, só no consórcio, tá? Investir também na bolsa. Entender o que é renda fixa, o que é fundo imobiliário, o que é CDI, o que é Selic, porque o vocabulário com um investidor mais robusto vai passar muito por isso. Então, esses pontos é importante você já saber quando estiver frente a frente com ele, porque senão realmente você não vai conseguir desenvolver uma conversa, né? Então você tem que estar mergulhado dentro do mundo do investidor. Então, esse tipo de menção a essas outras
situações de investimento vão ser naturais acontecer. Então, se você tiver oportunidade, compre cotas de consórcio nesse sentido e também invista. Os grandes escritórios de investimentos trouxeram nos últimos anos e redemocratizaram o investimento no Brasil, né? Mostrando que não é só rico que investe. A gente tem papéis mais baratos. Então é importante você começar. Isso passa inclusive por educação financeira, porque é o que você está vendendo. Se você não tiver, fica difícil você passar esse significado, né? Então uma dica que fica também é mergulhar a fundo nesses investimentos da Bolsa, tá? Sempre mantenha foco nos benefícios e também tenha na ponta da língua os benefícios do P3M, que a gente reforçou ali no início, né, desse módulo. Faça o uso do simulador de investimentos. Existe, além desse material, uma planilha que mostra tudo que eu falei isso na teoria, mostrando na prática matemática, mostrando a cada nível, modalidade 1, 2, como é que funciona o investimento desse cliente, mostrando em números. E quando você trabalha com o conceito e mais a planilha como ferramenta, fica muito mais visual para o cliente e com a matemática a gente não discute, né? Então isso facilita ali o seu fechamento. E lembre-se, o P3M é um plano adaptável e completo. Então, reforçando, você pode atender todos os tipos de investidores. Não tenha medo de conversar com cada um deles, mas é importante sempre estar preparado. Deixo meu obrigado a todos vocês ancorados e até uma próxima oportunidade. Um abraço.